No Vivendo e Aprendendo de hoje, temos a presença do Dr. Ferri, superintendente administrativo do Hospital Metropolitano de Sarandi. Dr. Ferri, muito obrigado pela sua presença no nosso programa de hoje. Eu é que tenho a agradecer, né? Mais uma chance de aprender, porque viver eu estou vivendo, então mais uma chance eu tenho de poder aprender com vocês e poder passar essas grandes experiências de tantas coisas, né, do senhor aqui na região e hoje mesmo a atuação sua. Dr. Ferri é um amigo nosso, a gente teve a oportunidade de já conversar um pouco antes. Dr. Ferri, a sua família veio para cá bem há muito tempo atrás, seu pai, com muitos irmãos. Como é que foi essa história da sua vinda para a região? há muito tempo mesmo, porque nós estamos aqui na região desde 1945. A minha família veio para Marialva, onde eu vim com 3 meses de idade. 3 então, meses. Já estou há 64 anos, né, em Marialva. A família comerciantes. Meu pai abriu uma loja lá de secos e molhados. Como é que era o nome da loja, o senhor comentou? Era Casa Paranaense. Casa Paranaense. Casa Paranaense. Era uma loja que vendia de tudo, né? Desde fumo de corda até tecido, sapato, chapéu, né? E todos os filhos acabaram se desenvolvendo por ali. Eu ia até perguntar para o senhor, hoje a gente vive um mundo que as pessoas, quando falam em filhos, falam assim, ter 2 filhos, às vezes hoje tem um grande contingente de pessoas tendo um filho só. Como é que é viver e lembrar assim 10 irmãos dentro da mesma casa e partilhando do mesmo chuveiro, quase? Como é que era essa dinâmica? Assim? Como é isso dentro de casa? É uma coisa maravilhosa, né? Você ter bastante irmãos para poder contar com eles. E eu ainda, como eu era o caçula, mais novo, eu então vivi sob o cuidado de todos esses irmãos, né? Todos cuidavam de mim, e todos queriam que eu desse certo, né? Então é uma coisa maravilhosa, né, viver. Quando eu nasci, eu já tinha uma irmã casada, minha irmã mais velha já estava casada. Já estava casada. Inclusive eu tenho 2 sobrinhas que são mais velhas que eu. Nossa. Né? Mora aqui em Maringá, inclusive, essa irmã ainda é viva, mora aqui em Maringá. E as minhas sobrinhas também moram aqui, né? Que é uma pioneira aqui de Maringá, né? Que logo cedo ela mudou para Maringá, Já que é a Vitória Vec. E começou a construir a história aqui na cidade também. Também, Maringá, Marialva. Eu pergunto muito dessa história, né, doutor Ferri, porque a história da nossa região, ela se mistura das várias cidades, né? Porque nasce numa, migra para outra, mas vê tudo isso acontecer, né? O senhor viu o crescimento de toda essa nossa região aqui, né? Como é que é isso, olhar hoje, né? Ver o que aconteceu com Sarandi, com o próprio Marialva, com Maringá, né? Você nunca olha lá atrás, você nunca sabe quem é que é a cidade que vai crescer, né? Muito, né, Diego? Você veja bem, em 1945, o meu pai escolheu Marialva para morar, para viver, para criar a sua família, né? E se ele tivesse vindo, por exemplo, para Maringá, que na época era menos importante do que Marialva... Sim, na época era menos importante. Menos importante, mas evoluiu mais, desenvolveu mais, talvez fosse até melhor. Mas nós não nos arrependemos de termos estado em Marialva e vivido muitos anos, né? Toda a minha família, e que acabou se espalhando. O irmão foi para Curitiba, outro foi para São Paulo, né? Alguns moram aqui em Maringá, outros moram lá em Marialva, né? Eu sei que nós fazemos parte da região. E como é que era o dia a dia de vocês nessa época? Né? Que a gente, sempre no nosso programa, no primeiro bloco, a gente procura ver um pouquinho aquelas histórias, às vezes até engraçadas. Olha, eu fazia isso, fazia aquilo. Coisa que hoje a gente olha e fala, mas como, né? Como é que é crescer nesse ambiente de tanta gente vindo, às vezes pouca gente, depois um fluxo de pessoas para a região? Como é que o senhor lembra dessas coisas? Olha, é uma época maravilhosa, porque realmente nós vivíamos naquela época. Uma perna de frango era uma festa, porque nós tínhamos muitas dificuldades na época, né? Dificuldade de ter as coisas, né? Não tinha luz elétrica, e que depois foi evoluindo, então apareceu a luz elétrica, apareceu o telefone, você entendeu? Então foi uma evolução da região toda que nós participamos, né? E vivemos, e
estudamos, né, eu estudei até o ginásio em Marialva, depois já fui para Curitiba, né, estudar em Curitiba, onde eu fiz o científico, na época chamava o científico. Fui para o Colégio Estadual do Paraná, depois fui para a faculdade, né, a Faculdade Federal do Paraná, também onde me formei, em 72. O senhor se formou em médico, eu tenho outro irmão também, o doutor Pedrinho, ali de Marialva também, que é médico, né? Dos 10 irmãos, são 2 médicos. 2 médicos. 2 médicos. E como é que o senhor vê essa área desde aquela época? Na região tinha muito poucos profissionais dessa área, né? Na época que vocês estavam se formando e vindo para cá, né? Poucos profissionais. E esse meu irmão, inclusive, ele morava numa cidadezinha lá em Santa Catarina, nós somos catarinenses, sim. E ele não consegue explicar ainda até hoje, né, como é que ele foi ser médico. Foi estudar em Curitiba. Morando em Santa Catarina, foi estudar em Curitiba. E quando meu pai mudou para Marialva, ele estava estudando já em Curitiba. Já estava em Curitiba, já fazendo faculdade. Já estava estudando. Aqui o senhor era o caçula, então o senhor estava nascendo e ele já estava fazendo. Já estava fazendo, né? Nós temos a diferença de 15 anos. E depois evoluiu aí, a família acabou tendo aí, né? Hoje nós temos entre primo, sobrinho, que casou com um dos sobrinhos, tal, nós estamos em 22 médicos. Né? 22 médicos na família. Uma equipe muito grande, né? E acabou hoje quase todo mundo indo para o lado da medicina, né? Pela mundo... influência desse meu irmão, né? Pela influência dele. Principalmente pela influência do Dr. Pedrinho. Do Dr. Pedrinho. E era muito difícil trabalhar com medicina, né, no começo? Histórias que o Dr. Pedrinho conta, por exemplo, ou mesmo as suas histórias do começo, era muito difícil trabalhar nessa época? Olha, é que a formação nossa na época era para trabalhar como médico generalista, como médico que tinha poucos recursos de exames, né? Então a gente sofria muito, mas nós víamos um doente, nós fazíamos o diagnóstico desse paciente. Isso é bem preparado. Pela história, pelo exame, né? Sem muito exame, sem ultrassom, tomografia, essas coisas tudo, né? E a gente conseguia resolver aí 90% dos casos, sem ter muito exame, né? Porque nem tinha condição, nem acesso, né? Hoje a medicina evoluiu muito, né? Tem muitos exames, e o que afastou um pouquinho o médico do paciente, né? Você entra em alguns consultórios, aí o médico não põe a mão, só conversa com o doente e não põe a mão nele. O senhor falou de uma coisa muito séria. É um negócio sério, eu acho, que está acontecendo. Hoje parece que isso tem né, alguns estudos até nesse sentido, né, que essa coisa do médico não tocar mais, não fazer a tal do exame, né, de ver como é que a pessoa está, perguntar, gastar um tempo, aquela consulta muito rápida, né? É diferente, o médico com uma formação com mais tempo de medicina tem isso muito forte, né? De você, de fato, conversar com o paciente, né? Principalmente a minha formação, né? Que eu sou pediatra. Então depende muito da conversa com a mãe, da observação da criança que está no colo da mãe e depois examiná-la, efetivamente. Todo mundo fala que é difícil saber o que uma criança tem, né? Mas a criança é a coisa mais fácil que tem é examinar uma criança. Sério? Se você examinar efetivamente, você vai saber o que ela tem. Porque não existe mentira, não existe... doendo, não vai forçar tá doendo, nada, né? Ela não quer um atestado, ela não está ali porque ela quer um atestado, você entendeu? Então é uma coisa diferente da medicina, né? O pediatra, por isso que a gente vai muito para a área social, né? Você acaba indo mais para a área social do que para a área empresarial, né? Não tem grandes pediatras empresários. Porque entra muito nessa questão social. Social, né? A vida de atender a população mesmo, né? Atender a mãe, atender a avó, atender o avô, você entende? O pediatra tem uma ligação muito forte, né, com a família, por causa dessa coisa de cuidar assim, de uma preciosidade que a família tem da criança que está ali com ela naquele momento. Doutor Ferri, nós vamos agora para o nosso intervalo e na sequência vamos conversar sobre a inserção do Hospital Metropolitano dentro da história da região e da história de Sarandi. Como é que ele foi criado, como é que isso aconteceu, mas logo após nossos intervalos nós já vamos para o nosso segundo bloco.